Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, peço novamente o seu comentário, a sua opinião, a sua participação. Quero saber de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste ao Foco do Brasil. Comente, deixe o seu like, compartilhe e, claro, olhe o QR Code aparecendo na tela. É fácil para você dar a sua força, a sua contribuição e fazer parte desta comunidade verde e amarela. Aponte o leitor do seu celular para o QR Code na tela e seja membro do Foco do Brasil. 50% de desconto para novos membros no primeiro mês. E não perca a primeira edição do Jornal Foco do Brasil, de segunda a sábado, após o almoço, com Leonardo Miller. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro teve compromissos em Santos, São Paulo, nesta quarta-feira, dia 28. Bolsonaro visitou o Instituto Neymar, na Praia Grande, Baixada Santista. Acompanharam o presidente na comitiva o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o ministro das Comunicações Fábio Faria e o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo. Ao chegar no Instituto, Bolsonaro cumprimentou um grupo de apoiadores no estacionamento antes de entrar no local. Em seguida, ele foi acolhido, sobretudo pelos integrantes do Instituto, recebeu apoio, carinho, tirou fotos com crianças no interior do estabelecimento. E o presidente assistiu no local um vídeo com uma mensagem do jogador Neymar de recepção e boas-vindas ao presidente e equipe. Fala, presidente Bolsonaro, Tarcísio, Michele, passando para agradecer a visita ilustre de vocês. Queria muito estar junto, mas infelizmente estou longe, mas na próxima vez estarei junto, tá? Espero que vocês aproveitem essa visita aí no Instituto, que é o meu maior gol já que eu fiz na vida, e eu estou muito feliz que vocês estão aí, tá? Beijo enorme, fica com Deus, tchau, tchau. E também em Santos, o presidente Jair Bolsonaro participou na tarde desta quarta-feira de uma motociata com trecho entre Praia Grande e Santos, não é? O tradicional passeio de moto que o presidente faz reuniu mais uma vez muita gente, porque nem as condições climáticas impediram que Bolsonaro realizasse o passeio de motocicleta, o que chamou a atenção, e mesmo com água, chuva, o presidente fez mais uma motociata com apoiadores. Também em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro, em participação da sabatina do Jornal da Jovem Pan, com resposta a questionamentos, esclarecimentos, avaliação de sua gestão, propostas para um novo mandato. Participação de jornalistas conhecidos entrevistando Bolsonaro, como o caso do Zé Trindade. Ciro e Lula não quiseram participar em datas anteriores, foram criticados inclusive, não se sabe o motivo, mas recusaram a participação na sabatina da Jovem Pan nesta nova jornada durante esta semana.
E olha, gente, o debate da Globo chamando a atenção. Nesta quinta-feira, é o último dia possível para a realização de debate, 29 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro confirmou participação, o petista Lula vai participar, quem mais? Tebet, Soraya, Ciro Gomes e um nome inusitado, não é? Como a gente já comentou, participou do debate no SBT e participa agora no debate da Globo, é o padre Kelmon, candidato pelo PTB. E olha que a participação do padre é uma das principais preocupações da equipe do petista Lula. Por quê? Porque o padre pode desestabilizar o petista. Como foi comprovada a sua boa performance no debate do SBT, é possível que o padre vá para cima no debate desta quinta-feira e deixe o petista em calça justa, em situação complicada sobre algumas respostas. E mais, o padre Kelmon já avisou nas redes sociais que separou água benta para o debate na Globo. E talvez, certamente levará, além da água benta, o crucifixo. E todo mundo sabe para que serve a água benta, crucifixo, não é? Fazer aquele procedimento, enfim, que todo mundo conhece, tem até filmes que exploram essa situação. O padre publicou, padre Kelmon, nas redes sociais, que separou a água benta para levar para o debate na Globo. Isso aumenta a expectativa, porque faz do evento algo sui generis. E muita gente lembra da última eleição, tínhamos o Cabo Daciolo, né, que era candidato a presidente e também marcou época com suas participações. Sobretudo porque o Cabo Daciolo tinha era diferente, da mesma forma que o padre agora é diferente, tem uma boa eloquência, fala bem declaradamente, sabe expor suas ideias, então promete também. Além, é claro, da principal participação envolvendo os dois principais candidatos, Bolsonaro e Lula. E além de gesto de degola que está repercutindo, urna preparada em sindicato também gerando polêmica. Você viu aí, não é? De tal forma que o Tribunal Regional Eleitoral se explicou. O órgão emitiu nota para desmentir irregularidade em urnas, preparação, lacração de urnas. No início desta semana, o TRE São Paulo emitiu uma nota de esclarecimento para desmentir a existência de irregularidade em urnas preparadas em um sindicato. O comunicado surgiu após um vídeo ter repercutido nas redes sociais, você deve ter visto, foi para tudo quanto é grupo no WhatsApp, enfim, alegando que um sindicato filiado à CUT teria acesso à preparação das urnas eletrônicas. O episódio envolveu o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção, do Mobiliário, Cimento, Cal, Gesso e Montagem Industrial de Itapeva, São Paulo. A gravação divulgada nas redes mostrou a cerimônia de carga e lacração das urnas na sede do Sinticom. Segundo o TRE São Paulo, apesar de as imagens serem reais, é mentira afirmar que elas sejam evidências de uma suposta irregularidade nas eleições. Em relação a vídeo gravado durante o procedimento de carga e lacração nas urnas eletrônicas em Itapeva, São Paulo, divulgado no YouTube neste domingo, dia 25, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo esclarece que desde 2014 o cartório eleitoral de Itapeva, 53ª Zona Eleitoral, realiza o procedimento de carga e lacração das urnas eletrônicas no Sinticom, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção, do Mobiliário, Cimento, Cal, Gesso e Montagem Industrial de Itapeva, por falta de espaço físico no ambiente do cartório. O sindicato fica ao lado do cartório eleitoral, diz a nota. De toda forma, não é? Soou estranho, sobretudo por conta de que sindicatos no Brasil são sinônimos de PT. E aí, já viu, né? A polêmica foi para o ar. Representantes, inclusive de partidos, de candidatos à presidência, também representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério da Defesa e de organizações internacionais, entre outros, estiveram na manhã desta quarta-feira, dia 28 de setembro, no Tribunal Superior Eleitoral. A iniciativa teve o objetivo de apresentar aos observadores a sessão de totalização de votos para as eleições gerais de 2022.
A visita foi um convite do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. No encontro, as autoridades conheceram a sala da sessão de totalização, um escritório comum com janelas de vidro, computadores e profissionais, como o próprio ministro, que fez questão de frisar. A apuração é transparente e auditável. A ideia era exatamente mostrar que não há sala secreta ou sala escura, disse ele. É para mostrar o que já é óbvio, a transparência. É uma sala aberta, clara, não é sala secreta, nem sala escura, afirmou Moraes. Essa sala não conta votos. A partir do momento em que o boletim de urna sai, a contagem é feita. Não há participação humana. Os profissionais estão aqui para acompanhar qualquer problema que possa vir a ocorrer, explicou o ministro. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, foi um dos primeiros a chegar. Ele entrou na sala de totalização, acompanhado do presidente do TSE e de outros representantes de partidos e de entidades fiscalizadoras. No mesmo grupo estavam o presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, Eugênio Aragão, advogado do PT, o presidente da OAB, Beto Simonetti, e o coronel Marcelo Nogueira de Souza, que participa da comissão das eleições. O espaço tem acesso livre para os representantes das entidades fiscalizadoras como Ministério Público, OAB, Polícia Federal, partidos políticos, Forças Armadas e observadores internacionais, a partir das 16h30 deste domingo, 2 de outubro. A sessão de totalização é uma das áreas da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE, que atua no desenvolvimento dos sistemas de totalização e divulgação dos resultados. A primeira-dama Michele Bolsonaro anunciou um dia de jejum e clamor pelo Brasil, que está em andamento nesta quinta. Ela se manifestou por meio das redes sociais. Na publicação, Michele conclamou o povo a declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. De acordo com um vídeo postado pela primeira-dama, o jejum acontecendo nesta quinta-feira, dia 29, das 0h ao meio-dia. Clamor e jejum pela nossa nação. Clame e declare. O Brasil é do Senhor Jesus, segundo Crônicas 7,14, escreveu Michele. Calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice de preços ao produtor registrou queda de 3,11% nos custos da indústria em agosto. É a maior redução desde o início da série histórica em 2014, conforme o órgão publicou. A variação em relação a julho chegou a menos 4,24 pontos percentuais. Com as quedas registradas pelo IBGE nos preços ao produtor, o acumulado da variação nos custos da indústria ao longo de 2022 caiu dos 11,37% de julho para 7,91% em agosto. O valor do indicador para 12 meses reduziu de 17,94% para 12,16%. O bom desempenho de agosto encontra reflexo nas expectativas do mercado. Publicado semanalmente a partir de um levantamento realizado pelo Banco Central no setor privado, o relatório Focus desta semana também trouxe a 13ª melhora seguida das projeções da inflação e do crescimento para a economia em 2022. A série de boas notícias em relação à economia no país está enaltecendo o trabalho do Paulo Guedes, ministro da Economia, e sua equipe. Inclusive, Paulo Guedes teve participação agora em algumas entrevistas, não é? Por exemplo, em podcast, Pânico, enfim, a participação do ministro até na campanha eleitoral de Bolsonaro, e Guedes afirmando que o país deve crescer mais que a China. E de acordo com economistas, gente, é a primeira vez que isso deve ocorrer em 42 anos. E a nova previsão do Banco Mundial é de que o PIB da China cresça só 2,8% em 2022. E o Bank of America, por exemplo, estima que o PIB do Brasil crescerá 3,25% em 2022, mais que a China. Caso o crescimento brasileiro supere o da China, como disse Guedes, será a primeira vez desde 1980, 41 anos depois. Em 1980, o PIB do Brasil cresceu 9,2% e o da China 7,8%. Nunca mais o Brasil superou a China.
E assim o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil vive um momento histórico. Em 2022 vai ser a primeira vez em 42 anos que o Brasil crescerá mais que a China. Guedes citou a previsão do Banco Mundial para o crescimento do PIB chinês, como comentamos, que será menor de 3%. O ministro também garantiu que o Brasil fechará mais acordos comerciais até o fim do ano, que vai ajudar o PIB. Fizeram previsões catastróficas sobre a nossa economia, observou Paulo Guedes. O Brasil voltou a crescer 4,5%. Neste ano todo mundo dizia que teria recessão, porém estamos crescendo mais que os Estados Unidos, a França e a Alemanha. Guedes ressaltou a força da economia brasileira, apesar de adversidades. Fomos atingidos por 2 ou 3 acidentes econômicos fulminantes, disse Guedes. Mesmo assim, no primeiro trimestre de 2020, o Brasil estava começando a decolar. Até agora, nós não tínhamos conseguido bater a arrecadação no início de 2020, que era um sinal de que a economia já estava começando a decolar. Nosso plano original era crescer 1% no primeiro ano, fazer as reformas 2% no segundo ano, ir acelerando 3%, 3,5%. O Brasil já está no caminho da prosperidade agora, recuperando sua dinâmica de crescimento, comemorou Guedes, que disse ainda que pessoas subiram em cadáveres para fazer política durante a pandemia. Para ele, faltou humanidade aos políticos de oposição ao governo Bolsonaro. Infelizmente, se abateu sobre nós uma tragédia humanitária de proporções nunca vistas. Chegou a Covid-19 e o que mais me impressionou durante a pandemia foi como as pessoas subiram em cadáveres para fazer política. Em vez de ajudar o Brasil, houve gente sabotando, atacando por trás, difamando, em vez de nos ajudar a fazer a coisa certa. Isso me impressionou muito, a falta de humanidade, de solidariedade, de fraternidade, disfarçada de vontade de ajudar, declarou Guedes. Sobre as críticas que recebeu por não ter cumprido todas as promessas a respeito das privatizações, o ministro da Economia culpou a classe política. Se você chegar para um político e falar assim, vamos vender, aí ele diz assim, no primeiro ano a gente faz um projeto de privatização, no segundo ano a gente luta muito e consegue aprovar, no terceiro ano reduz a dívida e no quarto ano vai baixar um pouquinho os juros. Eu já perdi a eleição, diz ele. Então ele fala, não serve. Ou seja, quando você reduz, você ajudou as futuras gerações, seus filhos e netos. Você está salvando seus filhos e netos. Mas o político não consegue enxergar tão longe porque ele tem que ser eleito daqui a 4 anos, criticou Paulo Guedes, em referência a políticos que atrapalharam, seja no Congresso. A gente viu aí, sobretudo nos primeiros 2 anos, os entraves impostos, a oposição feita até por políticos como Rodrigo Maia, não é? Paulo Guedes defendeu que vender os ativos do Estado brasileiro deve ser prioridade para o país se desenvolver. O Estado tem uma fortuna em imóveis, em empresas, que às vezes dão prejuízo, desvio de recursos, aparelhamento político. E do outro lado tem uma dívida monumental de 5 trilhões de reais ou 6 trilhões. Bom, no fundo, se eu fizesse um casamento, a dívida era pequenininha, os juros eram baixinhos e estava tudo certo. Então, quando a gente fala assim, Paulo Guedes não conseguiu privatizar, eu consegui privatizar mais de 300 bilhões de reais, disse Guedes. O ministro também enalteceu a boa fase, então, da economia para os próximos anos. Paulo Guedes, com todos esses resultados que a gente já começou a sentir, queda no preço dos combustíveis, os preços nos supermercados que estão um absurdo em muitos outros países por conta de tudo que o mundo enfrentou e não deveria ser diferente no Brasil. O país sentiu o primeiro impacto, mas agora a inflação começa já a recuar e já é sentido isso na hora das compras. Paulo Guedes, depois de enfrentar a pandemia, o sofrimento do povo brasileiro, as dificuldades que tudo isso impôs, vê agora o país caminhando para um novo tempo e deve estar lavando a alma, sem dúvida alguma. Pela idade que ele tem, pela experiência, Paulo Guedes, não há dúvida alguma, que fez um grande trabalho por tudo o que enfrentou para chegar nesta reta final dessa primeira gestão, colocando o país em excelentes perspectivas e mais, sempre sendo criticado por uma torcida terrível contra
parte de uma mídia que desinforma, que ataca, que violenta a democracia em nome da defesa da democracia brasileira, prejudicando, evidentemente, o crescimento, a economia e todo o conjunto do país. O agronegócio brasileiro conquistou 229 novas aberturas de mercado para os produtos do setor ao longo do governo do presidente Jair Bolsonaro. Mais de 40 delas ocorreram neste ano, em 2022. As conquistas de novos mercados para o agronegócio envolvem principalmente sementes, ração animal, frutas, plantas, produtos bovinos e material genético. De acordo com o Ministério da Agricultura, 35 ocorreram no primeiro ano do governo Bolsonaro. A lista envolve 102 mercados nas Américas, 88 na Ásia, 38 na África e 1 na Oceania. A abertura de mercado, no entanto, não significa comércio e embarques imediatos dos produtos agropecuários, informa a pasta em nota. É preciso ainda um trabalho de preparação do produtor e do exportador para atender às demandas de cada um desses novos clientes, além do desenvolvimento de atividades de promoção comercial e divulgação. Para conquistar novos mercados para o agronegócio, o governo Bolsonaro apoiou uma série de negociações bilaterais. Elas culminaram no acordo dos parâmetros de sanidade a serem atestados e do certificado correspondente sanitário, fitossanitário ou veterinário, que passará a ser aceito pelo país importador nos pontos de entrada da mercadoria. E aí a gente viu o ex-ministro Joaquim Barbosa fazer um vídeo declarando apoio a Lula e tal, e criticando o Bolsonaro, não é? Disse que o governo não está à altura do Brasil, que prejudicou a imagem do Brasil lá fora. Olha, a verdade é que se prejudicou em alguma coisa, prejudicou a imagem do país a governantes de esquerda, como o Macron na França, não é? Entre outros esquerdistas que torcem, evidentemente, contra o Brasil. Aí sim, a imagem do país foi prejudicada por Bolsonaro. Agora, quer um número melhor do que isso dizer, quando nos governos em anos anteriores realizavam 2, 3, 4 novas aberturas no máximo, agora a gente vê que o agronegócio brasileiro, evidentemente, a maior parte do esforço é do próprio agro, mas o trabalho, por exemplo, da ministra Tereza Cristina e as relações do país com outros países, 229, um número marcante, novas aberturas de mercado em poucos anos. É uma transformação. Vimos o amendoim agora abrindo mercado. Não é só a China, não. São vários outros países confirmando que o país tem tudo para entrar em uma nova reta, uma nova jornada de crescimento, desenvolvimento, de transformação de vida para o povo brasileiro. Isso se não voltar à era dos escândalos e escândalos de corrupção, roubalheira e do inchaço da máquina pública. Gilmar Mendes suspendeu cobrança tributária de 15 milhões de reais contra o petista Lula. Vimos essa notícia nos principais veículos de informação. Aqui também o ministro do STF, Gilmar Mendes, suspendeu uma ação contra Lula no TRF da Terceira Região, que cobrava cerca de 15,3 milhões de reais em tributos do Instituto Lula sob sua responsabilidade. Seu argumento é de que as provas originárias da Lava Jato seriam ilícitas. Na decisão, o decano lembrou que a Suprema Corte já invalidou as provas contra Lula na Lava Jato e que a ilicitude na obtenção da prova se transmite às provas derivadas, que igualmente devem ser consideradas inadmissíveis no processo. Gilmar ainda critica a ação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que se valeu das provas consideradas ilícitas. Gilmar indica que essa atitude poderia se enquadrar como crime de abuso de autoridade. O crime, então, seria de cobrar o tributo, não é? A Procuradoria-Geral da Fazenda, e não de quem omitiu impostos. Gilmar indica que essa atitude poderia se enquadrar como crime de abuso de autoridade. Os autos trazem indícios claros de que agentes públicos estão se valendo de expediente flagrantemente ilegal, conclui Gilmar Mendes na decisão. Diz ele, com claro prejuízo ao patrimônio jurídico do reclamante e evidente repercussão no processo eleitoral. E assim, se descondena, se transforma corruptos em inocentes, não é?
se não me falha a memória, essas questões aí envolveram palestras, não é? Então, quando surgia algo suspeito, havia a afirmação por parte da defesa na Lava Jato de que os recursos sempre envolviam palestras com grandes empresas aí, não é? Lula virou palestrante depois que saiu da presidência da República. E aí, como sempre se falava em palestras, evidentemente tem uma taxa, todo palestrante, quem presta um serviço precisa pagar. E talvez foi aí que o pessoal da área da Receita, não é, enquadrou o petista, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para que fosse pago o tributo devido. Mas mais uma absolvição, um cancelamento válido pela justiça brasileira, validado pela justiça a favor do petista. O ex-ministro Marco Aurélio Mello, que integrou a corte, disse que no primeiro turno adotará escolha livre para a presidência da República. Ele não quis manifestar em quem vai votar. Mas caso a decisão vá para o segundo turno, ele disse que não votará em políticos que foram condenados por crime contra a administração pública. Só avesso a polarizações. Primeiro turno, escolha livre. Segundo turno, como ex-juiz, não posso votar em quem foi condenado por crime contra a administração pública, disse Marco Aurélio à CNN Brasil. Em agosto, Marco Aurélio Mello disse também em entrevista à CNN que a decisão da corte de anular as sentenas do petista Lula colocou ele de volta à corrida eleitoral e causou o derretimento da tal terceira via. O momento de os brasileiros exercerem um dos mais importantes atos de cidadania se aproxima. É por meio do voto neste domingo, 2 de outubro, que os cidadãos elegerão parlamentares e mandatários que vão implementar políticas públicas com reflexo para o futuro do país nos próximos 4 anos. Nesta reta final, é importante a gente ficar atento a alguns dos prazos previstos no calendário eleitoral aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Desde o dia 27, por exemplo, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, salvo flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou por desrespeito a salvo-conduto, conforme previsto pelo Código Eleitoral. E nesta quinta, dia 29, o último dia para a realização de comícios, debates e propaganda eleitoral. Inclusive, temos o debate então na Globo. Também é importante saber que até o sábado, caminhadas, passeatas ou carreatas, o calendário permite que sejam realizadas. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Convidando a todos, seja membro do Foco do Brasil, faça parte desta comunidade verde e amarela e dê sua força, sua contribuição, 50% de desconto para novos membros no primeiro mês. QR Code aparecendo na tela, aponte o seu celular, faça a leitura do código e seja membro do Foco do Brasil. Não perca ainda com Leonardo Miller, de segunda a sábado, o Jornal Foco do Brasil, primeira edição, após o almoço. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.